Sexta-feira foi dia de dividendo pingar na conta de todo mundo. E aí, já reinvestiu seus dividendos? Já comprou mais ativos geradores de renda? Ainda não? Então hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer no nosso segundo aporte do mês de setembro. Mas já adianto que nós vamos adicionar mais uma ação e mais um fundo imobiliário. Mas antes da gente começar esse vídeo, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Vinícius e aqui a gente fala sobre finanças e investimentos. Então se você gostar desse conteúdo, já se inscreve, deixa o seu like para acompanhar a nossa jornada. Primeiro aos 10k, depois 50, 100 e assim por diante, pois eu não pretendo parar de gravar esse conteúdo até atingir R$1 milhão. Primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui, antes de começar a olhar nossa carteira, é agradecer pelos quase 500 inscritos que nós vamos alcançar aí com um pouco mais de 2 meses de canal. Queria agradecer muito a confiança e credibilidade de vocês. E outro ponto bem bacana é que a gente fez uma enquete, tá? Tinha alguns inscritos que me pediram, né, para montar uma carteira de fundos imobiliários, então eu lancei essa enquete aqui na parte da comunidade, aqui na página inicial do nosso canal, onde eu perguntei se vocês gostariam que a gente vendesse as ações e a renda fixa e montasse só uma carteira aí de fundos imobiliários focadona naquela renda mensal crescente. Por enquanto, o não está ganhando, né? Vocês podem ver aqui que 84% votou não, deixa mista mesmo, vai fazendo passo a passo devagarzinho. Então, se você é inscrito aqui no canal, vota pra gente saber que atitude a gente vai tomar. Por enquanto, esse segundo aporte eu vou focar em uma ação e um fundo imobiliário para ir mantendo tudo equilibrado. Agora, sem mais, bora dar uma olhadinha aqui na nossa carteira. A gente tem aplicado aqui quase R$ 1.500, a gente tem feito 2 aportes, né? No primeiro mês eu fiz um aporte de 1.000 para começar e agora eu dividi em 2 aportes de 500 para ver como é que acontece a movimentação do mercado. Pode ser que a gente às vezes ganhe algumas oportunidades interessantes ou pode ser que a gente perca. O que aconteceu aqui no começo do mês, os ativos estavam mais descontados, mas agora já deu uma subida, mas é normal, tá? O importante é a gente ter uma definição de preço teto e até quanto a gente quer pagar num ativo. Se você tem dúvida de calcular preço teto, se gostaria que eu fizesse um vídeo básico, né, sobre você escolher o preço teto de um ativo, deixa aqui nos comentários também, me conta como é que tá a performance aí da sua carteira. Então a gente pode ver que o nosso saldo bruto atualizado é de 1.524,42 com uma valorização de 1,84, muito puxado por algumas ações que se valorizaram bastante, né? Pois a gente começou em agosto, aqui em setembro já deu um salto, a bolsa já sumiu aí, se não me engano, mais de 2.000 pontos, né? De agosto para cá, isso faz aí as ações que são ótimas para você aumentar o seu patrimônio, né? Dá aquela alavancada mesmo. Já os fundos imobiliários a gente escolhe mais por aquela renda previsível, mas também tem grandes opções de valorização. Então ações a gente está aqui com quase 21%, fundos imobiliários aqui 50%, tá um pouquinho mais puxada pro fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário é interessante no começo para você que aporta pouco ter aí um rendimento mensal adicional para comprar mais cotas. Essa foi a estratégia que eu usei pessoalmente, gostei bastante e estou colhendo bons frutos. Isso tem ajudado nos meus aportes mensais. E também temos uma parte aqui em CDB, renda fixa. Para quê? Para montar a nossa reserva de emergência, que é muito importante. E aqui nessa série eu vou fazer esses investimentos para mostrando para vocês que você pode começar investindo e também montando a sua reserva de emergência. Na parte de ações, nós temos 3 ações aqui de setores perenes, isso mesmo, nós temos Sanepar do setor de saneamento, a gente tem Taesa do setor de elétricas, que também é considerado perene, e Banco do Brasil, setorzinho bancário, né? Por que são considerados setores perenes? São considerados setores perenes aqueles setores que a gente não consegue viver sem. Passa a pandemia, passa a guerra, tudo, a gente não consegue ficar sem saneamento, sem energia, sem bancos. E tá faltando um setor aí que eu gosto bastante e é uma ação desse setor que nós vamos adicionar na carteira. Mas antes, a gente pode ver, como eu falei para vocês, a gente teve uma grande valorização. Sanepar nós estamos com uma valorização aqui de 12,47%. Ah, mas é pouco, a gente só tem 25 ações. Pessoal, o começo é assim mesmo, tá? São pouquinhos dividendos que vão cair na conta, mas a ideia desse quadro é a gente fazendo mês a mês, para vocês também irem vendo aí a progressão e o dividendo e acompanhando aí mês a mês o crescimento da nossa carteira. Taesa, nós temos 3 ativos aqui, tá com uma pequena desvalorização. O Banco do Brasil, 2 açõezinhas que já pagou dividendo e vai pagar de novo agora no final do mês. E estamos com uma valorização aqui de 2,17%. Isso na parte de ações. Fundos imobiliários, a gente tem aqui o LVBI 11, fundo de galpões logísticos. Já começamos a dar aquela diversificada na carteira. MXRF 11, papel que nós compramos aqui a um bom preço, né? Ele está acima dos R$11 aqui, valorizando 4,25%. Então, fundo imobiliário
valoriza também, pode te trazer aí um crescimento se você comprar no momento certo. Tem muita gente comprando MXRF11 aqui. Eu já soltei 2 vídeos bem interessantes explicando sobre o P sobre VP, principalmente de fundos imobiliários de papel, e trazendo outras oportunidades de FIIs descontados, um portfólio parecido aí que ainda vale a pena investir. Vou deixar um card passando aqui se você não viu. E temos aqui o MAL11, fundo de shopping, é um setor que eu gosto bastante. O setor de shopping no Brasil não é considerado só para compras, o shopping é considerado um produto completo, onde o brasileiro gosta de ir para passear, para curtir com a família no final de semana, e o shopping rentabiliza de diversas formas aí, é um setor que está se recuperando muito depois da pandemia, me agrada bastante. Eu particularmente tenho um fundo de shopping na minha carteira, que eu estou com uma valorização, né, das cotas em mais de 30% fora os dividendos. Então vale a pena a gente focar e estudar nos bons ativos aí, que a gente vai colher muitos frutos, tá? Então a gente pode ver que também está valorizado aqui, todos os nossos fundos imobiliários estão se valorizando. Lembrando, uma coisa que eu gosto de falar e estou falando desde março, é que fundos imobiliários são muito aí afetados pela Selic. Como a gente viveu um período de alta da Selic, né, o IFIX anda muito na contramão, principalmente de fundos imobiliários de tijolo, e agora a gente está com perspectivas de corte na taxa Selic, o que vai fazer com que fundos imobiliários de tijolo com certeza se valorizem bastante, tá? Então mesmo que você tenha um ativo, que você acha que está com um preço médio muito bom, tem pena de comprar, lembre-se, esses ativos ainda podem valorizar muito, muito mais. E na renda fixa, a gente tem aqui um CDBzinho tranquilo aqui, caixinha do Nubank, onde a gente está aportando a grana aqui para montar a nossa reserva de emergência ou até mesmo uma reserva de oportunidade. Mas é importante a gente ter a disciplina de separar a grana para a reserva de emergência. Por quê? Se você precisar sacar uma grana, você não precisa vender os seus ativos geradores de renda, que são ações e fundos imobiliários. E como eles estão em renda variável, pode ser que no momento que você precise vender esses ativos, eles estejam desvalorizados e aí você não consegue, você acaba tendo prejuízo, né, na verdade, e não vale a pena. Então monte sua reserva de emergência, que isso é muito importante. Então agora a gente vai aqui para os 2 ativos que nós vamos adicionar na nossa carteira. O primeiro, BB Seguridade. Como eu falei para vocês, os 4 setores perenes considerados da bolsa, né, elétricas, bancário, saneamento e seguridade. E a BB Seguridade, mesmo com toda essa valorização, no meu conceito, ela ainda é a melhor opção, tá? Mesmo estando aqui R$32, uma empresa que já esteve muito mais barata, ela tem um PL de 8,91, P sobre VP, né? Ou seja, está comprando esse ativo aí um pouquinho mais do que ele vale, mas para as ações a gente tem alguns parâmetros diferentes do que fundos imobiliários. Eu não vou entrar muito a fundo, né, em estudar essa empresa. Se vocês quiserem vídeo desses ativos separados, deixa aqui nos comentários também. E ela está com uma previsão aqui de dividend yield de 10,78% nos últimos 12 meses. Se a gente olhar aqui alguns outros indicadores muito interessantes, a gente tem o payout do Banco do Brasil, ou seja, quanto ele repassa aí do seu lucro, 97,6%. Se a gente olhar também aqui o histórico de dividend yield, ele está com um histórico aqui de 7,24%, o que a gente considera muito bom, sempre acima de 6%, como já diriam aí os gurus dos investimentos, são boas ações pagadoras de dividendos, e vocês podem ver que ela valoriza também, né? É um ativo que paga bons dividendos e tem ótima valorização, e ele tem aqui um ROI de 80%, fora aí, como eu falei para vocês, alguns outros indicadores, tá? Bem interessantes. Agora já na parte de fundos imobiliários, eu vou trazer mais um fundo de papel para você que tem dúvida de alguns fundos imobiliários de papel que estão descontados. Eu já vou te adiantar um, que é o VGHF11, né, da Valora Red. O VGHF não é simplesmente só um fundo de papel. O último vídeo que eu lancei tem uma análise completinha do que ele faz, no que ele investe, tá? É um fundo que está sendo cotado a R$ 9,56, tem um dividend yield aqui de 13,22%, P sobre VP de 1,01. O MXF11 está com ágio de 10%, enquanto esse aqui apenas de 1%. Então é essas coisas que a gente tem que ficar esperto aí, principalmente quando a gente olha fundos imobiliários de papel. É um fundo que tem uma liquidez ótima para suas negociações e também vem de uma valorização de 10,80% aqui, que é muito bom para um fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que a gente tem aqui quase 280 mil cotistas, está entre os top 10 fundos de cotistas, entregou como último rendimento 12 centavos, tá? E é um patrimônio aqui de 700 milhões. Então esse é o fundo imobiliário e a ação que nós vamos investir hoje na nossa carteira. E a gente vai adicionar aqui os 2 ativos agora,
Nós vamos adicionar aqui os ativos na nossa carteira. Então eu vou adicionar aqui o ativo, lembrando que o site do Investidor 10 serve só para simulação, BBSE3, BB Seguridade. A gente vai adicionar 5 ações, que vai dar aqui aproximadamente R$ 159,85. E nós vamos adicionar. E agora a gente vai adicionar também as cotinhas do VGHF11 com o que sobrou aqui, R$ 340. Então eu vou escolher aqui FIIs, vou escolher aqui o VGHF11 da Valora, vou colocar aqui as 34 cotinhas, dá até para comprar mais aqui, deixa eu ver se 300 não, né? 36 aqui eu consigo comprar também. Então vai praticamente fechar aqui os R$500 do segundo aporte do mês. E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui como é que ficou a nossa carteira, tá? Então a gente ficou aqui ainda com um pouquinho mais de fundos imobiliários. Eu tô pesando a mão nos fundos imobiliários para renda mensal, principalmente para ir potencializando os dividendos. A gente ficou com 54,04%. Em CDB a gente ficou com 22,39% agora e 23% em ações, tá? Assim que a gente tiver aqui o resultado daquela enquete que eu fechar, eu vou verificar direitinho o que vocês querem, se vocês querem que a gente continue com a carteira diversificada ou só com a de fundos imobiliários. Agora me conta aqui, como é que tá a rentabilidade da carteira? Tá fazendo os aportes aí? Já aportou esse mês? Espero que vocês estejam gostando e seguindo a nossa série aqui do canal. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.